E o Sport, o elenco rubro-negro, encerrando a preparação para o jogo de amanhã contra o Vila Nova às 21 horas no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Sport que vai encarar um adversário que briga diretamente nesse momento com o Leão pelo acesso. Basta olharmos para a classificação do campeonato. Sport quinto com 32 pontos, Vila Nova sexto com 30. O Leão com 1 ponto a menos em relação ao G4, já o Vila Nova com 3 pontos a menos em relação ao quarto colocado América Mineiro, que tem 33. Para o jogo, o técnico Guto Ferreira não conta com o atacante Cristian Barleta e com o lateral esquerdo Felipinho. Os dois estão suspensos. Sendo assim, o time do Sport deve ir a campo com Kaique França, Di Plácido, Alisson, Luciano Castan e Igor Cariús, Felipe, Fabrício Domingues e Luciano, Lucas Lima, Wellington Silva e Gustavo Coutinho. O Sport, que fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B, tem a terceira melhor campanha. Dos 32 pontos que o Sport tem na competição, 13 foram conquistados fora de casa. São 9 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Leão fora de casa só tem campanha inferior ao Novo Horizontino, que fez 20 pontos fora de casa, e ao líder Santos, que fez 15 pontos jogando fora dos seus domínios. Mas, por outro lado, o Leão vai enfrentar o terceiro melhor mandante da Série B. O Vila Nova não foi derrotado em casa. São 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. Dos 30 pontos que o Vila conquistou na competição, 24 foram jogando em casa, ou seja, vai ter uma parada indigesta o time do técnico Guto Ferreira. O Luizinho Lopes tem alguns problemas para escalar o time do Vila. Ele não tem à disposição, por suspensão, o zagueiro colombiano Quinteiro e o meio-campista João Lucas. O Marcondes, zagueiro, Luciano Naninho, meio-campista, e Arilson, volante, eles estão no departamento médico. Em compensação, Denis Júnior, atacante, está à disposição do técnico Luizinho Lopes. Mas, por ter tantos problemas, a escalação do Vila Nova é um mistério para esse confronto contra o Leão. O Vila, que vem de derrota na competição. O Vila Nova foi derrotado na última rodada pelo Lanterna Guarani por 2-0, jogando em Campinas. E já já a gente volta para ouvir o meio-campista Lucas Lima. O Lucas vai falar aqui na Transamérica de seus objetivos no Campeonato Brasileiro da Série B. Melhoria de números, acesso e também fala até na possibilidade de levantar o troféu da Série B com o Sport. São os objetivos do Lucas Lima. Já já a gente vai ouvir o Lucas falando dos seus objetivos com o Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, o meio-campista Lucas Lima do Sport ontem concedeu entrevista coletiva, falou sobre vários assuntos. Dentre eles, foi questionado a respeito da diferença de metodologia de trabalho do Guto Ferreira em relação a Mariano Sosso. A resposta do Lucas foi uma resposta que acredito que todos enxergavam isso. O excesso de ofensividade com Mariano Sosso e um futebol com mais equilíbrio. A gente costuma falar assim, que é implementado pelo técnico Guto Ferreira. Só que há um momento da fala do Lucas que ele diz assim: o Guto Ferreira ele vai querer manter a mesma ofensividade, só que dando mais equilíbrio, mais proteção para a defesa. Velho, impossível. Impossível. Não tem como ele manter aquela mesma ofensividade que tinha o Mariano Sosso e ter marcação forte, ter uma marcação que garanta mais a defensiva do Sport. Não há como. Porque o Sosso colocava as linhas de marcação ofensivas lá em cima, atacava muito, bola passando numa transição velocíssima para o ataque, não tinha muita perda de tempo no meio campo, então rapidamente a bola chegava no sistema ofensivo do Sport e talvez não fosse tão necessária assim uma organização, uma solidez no meio de campo, porque a bola passava muito rápido por ali.
O importante era a bola chegar no ataque. E quando isso acontece, é claro, é muito óbvio que você vai deixar o seu sistema defensivo mais frágil. Só que houve um momento que tudo estava dando muito certo para o Sport com o Mariano Sosso. Vou até trazer à tona só de novo, né? Eu acho que ele não merecia a demissão, só que agora já passou. A gente já vai para o terceiro jogo do técnico Guto Ferreira. Mas não dá não para ser tão ofensivo quanto era com o Mariano e manter um time equilibrado. Aí o que é que tem que se fazer? E acredito que já tenha sido conversado por diretoria, que já tenha sido conversado quando o Guto Ferreira foi procurado. Escolha de modelo de jogo. Então, provavelmente a direção do Sport disse, é melhor a gente abrir mão de ser tão ofensivo toda hora, porque isso pode nos acarretar prejuízo em determinado momento do campeonato, vamos partir para um modelo mais equilibrado. Aí é outra coisa. Mas manter aquela ofensividade não é possível. Não tem como. O que é que vai ficar muito óbvio, e a gente vai poder fazer esse comparativo, bota mais 8 rodadas aí para frente. Com o Guto já foram 2 jogos, né? O Sport vai diminuir a quantidade de gols marcados, mas também vai diminuir a quantidade de gols tomados. Isso vai acontecer, né? Daqui a mais 8 jogos com os 2 que já tiveram, bora fazer a média do que acontecia na era do Mariano Sosso. Vocês vão observar. Isso não é achismo, isso eu não estou arriscando, eu não estou fazendo tipo loteria. É pelo modelo de jogo de um, pelo modelo de jogo do outro. Guto Ferreira já subiu o Sport em 2019. A direção do Sport fez a opção de, sabe aquele investidor do mercado econômico que tem um perfil moderado e um outro investidor do mercado econômico que tem um perfil agressivo. Todos os dois eles podem chegar a ter uma lucratividade boa, sucesso, mérito. Agora, é questão de perfil. A direção do Sport escolheu ser um investidor no mercado moderado. Ser um investidor moderado e não ser um investidor agressivo. Porque era agressivo, ao pé da letra, com o Mariano Sosso. E agora prefere tentar chegar lá na rodada 38 para se classificar, indo no estilo, né, onde vai atacar menos, mas vai defender mais. Um estilo mais equilibrado. Isso aí está muito claro. É a primeira parte do comentário. Agora, eu quero falar especificamente do jogo de amanhã. E aí, por incrível que pareça, vai pegar um Vila Nova, todo desfalcado, com pelo menos 5 jogadores titulares que estão fora da partida. Um Vila Nova que vem de um jogo terrível contra o Guarani, não jogou nada, eu assisti a partida, tomou um vareio do lanterna do campeonato. Então, assim, é uma ótima chance para ganhar o jogo do Vila Nova dentro de Goiânia. Aí eu vou voltar para essa história que eu falei agora, do estilo e perfil moderado ou agressivo. Aí eu acho que o Sport deveria reviver a era do Mariano Sosso. Acho muito difícil de acontecer, tá? Pela forma que o Guto atua, acho muito difícil. Mas eu acho que esse é o jogo para ir lá e quebrar a invencibilidade do Vila. Não há uma oportunidade tão boa até agora para nenhum time dentro desse campeonato como o Sport vai ter amanhã, de quebrar essa invencibilidade do Vila Nova, tão desfalcado que está, e com a moral mais baixa por ter jogado tão mal na última segunda-feira contra a equipe do Guarani. É uma ótima oportunidade para poder sufocar, né, para, se o time do Vila já está tímido, deixar mais tímido ainda. Eu acho que essa deveria ser pelo menos a postura inicial do Sport. Nem que depois voltasse a ser o time que joga mais equilibrado como o Guto gosta de jogar. Mas no início, pressão para cima do Vila, por conta desses desfalques, certamente da falta de um entrosamento melhor. Vai misturar metade do time titular com metade do time reserva. Quando eles treinam posicionamento, porque coletivo hoje pouco tem, quando eles fazem o trabalho de posicionamento, metade desse time do Vila joga de um lado, metade joga do outro. Eles vão ter que se juntar agora, por conta de tantos desfalques. Então é uma ótima oportunidade para aproveitar também esse provável certo desentrosamento que o time do Vila vai ter. Então, faria um Sport ofensivo nas laterais, né? Talvez realmente por conta disso, esse é o jogo para Di Plácido, por ser um cara da posição, conhecer melhor a procura pela profundidade, de levar a bola para a linha de fundo, ter mais intimidade com aquela faixa do campo.
né, fazer cruzamentos melhores do que um que não é especialista, como é o Fabinho. Então, por conta dessas consequências de ausências do Vila, talvez seja melhor ter o de Plácido. Dar liberdade para o Cariús encostar na frente do atacante e também ser agressivo na esquerda. Eu acho que o Sport deveria começar o jogo assim. Então vai estar viajando hoje para pegar esse time do Vila Nova amanhã, num jogo direto, né? Onde o Sport vai para uma briga com um dos adversários diretos. O Vila tem sim, né, uma pontuação que está o colocando como um dos pretendentes a uma das vagas da primeira divisão do ano que vem. Duelo direto, confronto direto entre Sport e Vila Nova. Esse é daqueles jogos que costumamos dizer jogo de 6 pontos, Gabi. Desse jeito. O Sport, de fato, precisa dessa vitória. A gente ouviu aí o Tassis atualizando o Sport como o terceiro melhor visitante da Série B. O Vila Nova está em sexto, o Sport em quinto. Apenas 2 pontos separam as equipes, né? E óbvio que a briga das duas é entrar no G4. E aí o Sport precisa se aproveitar dessa situação, vencer esse jogo, porque de fato, como você já trouxe, é um adversário direto, apesar de que o Sport tem 2 jogos a menos, né? Mas mesmo assim não dá para ir deixando passar as oportunidades, se garantindo nessas 2 partidas. Tem que começar a fazer o trabalho agora, né? E quando chegar nesses 2 jogos, o Sport esteja mais tranquilo, consiga também as vitórias, e aí vai ficar no G4 de fato, né? Então essas brigas agora, elas precisam ser vencidas pelo Leão. Ô Gabi, o Sport na última partida teve problemas no seu setor defensivo. Você faria alguma modificação para essa partida? Amigo, de fato a gente tem visto que o Guto chegou, né, tentando organizar essa situação da defesa. Ele tá, de fato, tentando encaixar, né, o ataque, mas sem deixar a defesa ali resguardada. A gente tem o Alisson, um jogador que foi bastante criticado, né? Tem o Luciano Castan, mas ele já é titular absoluto. Infelizmente, na questão da zaga, ele não tem muitas opções, né? Porque tem jogadores importantes lesionados, Rafael Thierry. Talvez sim tirar o Alisson, né? Recolocar o Chico, pode ser uma opção. Um atleta que ganhou muita experiência e que tem feito sim bons jogos pelo Sport. Acho que pode ser uma opção colocar o Chico, mas acho que a questão é que ele vai se adequando, né, ao longo do tempo. Eu acho que infelizmente o Sport ainda sofre, né, com essa carência na defesa, e aí pode ser que essa modificação ajude. Pois é, agora quando a gente imagina esse time do Sport nessa formatação, o que a gente está esperando também do Guto, Gabi, é que o Sport possa entender a forma com que o Guto quer conduzir essa Série B no comando do Sport. Ontem eu escutei uma parte da entrevista do Lucas Lima ressaltando a importância, diferenciando, né, o trabalho do Sosso e o trabalho do Guto Ferreira, dizendo que o Sosso tinha um comprometimento mais em atacar, em uma equipe muito ofensiva, enquanto o Guto Ferreira quer uma equipe ofensiva, mas quer uma equipe que também sabe se proteger. Defende muito o equilíbrio. É assim que você vê também a diferença do treinador antigo e do treinador atual? Sim, eu acho que foi visível, né, o quanto que ele tentou fazer dessa forma, que o Lucas Lima bem detalhou também. Essa observação que eu fiz agora foi muito baseado também no que o Lucas Lima falou, né? Eu tinha visto essa entrevista e, de fato, é um treinador que acho que até o torcedor sentia diferença, né? Eu cheguei a ouvir que o Guto era retranqueiro, né? Mas, infelizmente, eu acho que o torcedor tá sentindo, né? Essa troca é uma troca brusca, porque o Mariano era muito ofensivo e o Guto ele tá tentando fazer com que o ataque funcione,
mas ele também precisa que a defesa funcione, porque não adianta. Por exemplo, a gente viu que nessa última partida, né, contra o Amazonas, o Sport fez 2 gols, mas levou 2 gols, ficou no empate e só depois, com a entrada do Zé Roberto, fez o terceiro e levou, né, garantiu a vitória. Mas o Sport se descuida muito, não tinha necessidade, né, de levar aqueles 2 gols, que deixou, inclusive, a vitória arriscada. Então, acho que, de fato, o Guto está tentando encaixar e demora um tempo, né, Maílson, para que os jogadores entendam como é que o novo técnico quer que seja trabalhado. Afinal de contas, o Mariano Souza estava aqui desde o início da temporada, é bastante tempo, né? As coisas precisam ir se encaixando, mas sim, é dessa forma que eu enxergo. Lucas Lima, o meia rubro-negro, fala dos seus objetivos com o Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. Quero melhorar os meus números e quero ser campeão no final do ano, que é o mais importante. Se eu jogar 10, 11, 2, 3, eu acho que no final do ano a gente tem que conseguir o acesso, tem que conseguir ser campeão, e esse é o principal objetivo.